Minas Gerais enfrenta uma dívida com a União estimada em cerca de 168 bilhões de reais. Desde 2019, o estado já pagou mais de 10 bilhões desse valor, sendo que somente nos primeiros 6 meses deste ano foram destinados um pouco mais aí de 2 bilhões para o pagamento da dívida. A recente inclusão de estatais no cálculo do débito traz novos desafios para as finanças públicas mineiras, impactando o orçamento e a capacidade de investimento do estado. Sobre este assunto, está aqui conosco em nosso estúdio o presidente do Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Matias Baquir. Olá, Matias, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Band News Minas, segunda edição. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Band. Presidente, a gente vai começar aqui falando, qual que é o atual panorama, da dívida de Minas Gerais com a União, incluindo, o valor total de 168 bilhões de reais, que já foi pago até agora e como que essa dívida, impacta as finanças do nosso estado? Essa dívida, ela impacta absolutamente em todas as finanças do estado, porque Minas hoje desembolsa aproximadamente 440, 450 milhões mês com o pagamento, com o serviço dessa dívida. Olha para você ver, a gente constituiu uma dívida em 98 que era de 14 bilhões, nós já pagamos 48 bilhões e hoje há uma cobrança no valor aproximado de 168 bilhões. Então você vê que é uma dívida que ela é paga e ela só aumenta. Isso é em virtude de índices que foram utilizados ao longo desses anos de forma equivocada, e foi exatamente nesse sentido que o Sindifisco criou um grupo, um núcleo de estudo, que ele vem hoje defendendo que Minas Gerais não tem um débito de 168 bilhões junto à União. E quanto que seria esse débito aí, conforme a análise dos senhores? Eu também gostaria de perguntar se a inclusão das estatais de Minas, para abater essa dívida, ela é vista como um ponto positivo pelo Sindifisco. Então são duas perguntas. Uma é a questão de como o estado, como é o estoque. Isso aí nós estamos falando de estoque da dívida. Sim. Então o governo, a União, ela alega que nós devemos 168. O próprio estado também, o governo de Minas não questiona esse valor. E o Sindifisco, e junto com a FENG, nós temos estudos, são 10 auditores fiscais e 3 economistas, nós estamos há um ano estudando isso, e nós chegamos à seguinte conclusão: se nós usássemos o percentual, o índice correto de correção, que é o IPCA, desde 99, que o IPCA é o índice que mede a inflação do país. O IPCA mede a correção e o poder de compra da moeda do brasileiro, desde 99. Nós temos um contrato que foi assinado em 98, então um ano depois veio o IPCA. E o contrato nosso, ele fixou que essa correção monetária seria pelo IGPDI. O IGPDI é um índice que vai ser aplicado em contrato de natureza bancária, atrelado ao dólar, então não é o índice correto. Se nós usarmos, agora respondendo objetivamente, se nós usarmos o IPCA, que é o correto, desde 99, desde quando ele nasceu, existiu, e utilizar os juros que estão nos contratos, que estão também juros pesados, 7,5% ao ano, você teria uma dívida de Minas hoje de 85 bi, metade. Mas se você utilizar o IPCA mais 4%, que é o índice de juro previsto na Lei Complementar 148 de 2014, você teria uma dívida com a União hoje de 15 bilhões apenas, menos de 10% do valor que está sendo cobrado. Esse é um aspecto. Agora, se você usasse o IPCA sem juros nenhum, seria o normal, porque nós temos o artigo 23 da Constituição que prevê a cooperação entre os entes, da federação, você já pagou a dívida já estaria paga. Agora, a outra pergunta que você faz é com relação a você aderir ao Propag, fazendo um abatimento através das empresas. Sim. Das participações acionárias nas empresas. É um equívoco Minas Gerais querer terceirizar ou federalizar ou alienar o que seja as nossas empresas. Por quê? Porque você tem na lei do Propag 3 maneiras do Estado aderir ao Propag. A primeira opção que o Estado tem é ele fazer um abatimento de 20% da dívida, que é o que o governo de Minas está propondo à Assembleia. Aprovar a lei para federalizar a Codemig, para vender Copasa, vender Semig, como forma de abater a dívida. Mas ainda assim, o Estado tem que aportar 1% no Fundo de Equalização Federal. Você tem a linha B, que prevê que o Estado poderia abater 10% do estoque da dívida. Mas aí você tem a linha C, que na visão do Sindifisco e da FENG, é a melhor opção para o Estado.
o Estado não entrega nenhuma empresa, o Estado mantém essas empresas, o Estado vai ter de ingresso anualmente 3.200 bi de dividendos dessa empresa, porque essas empresas historicamente têm gerado bons dividendos. O ano passado foram 3.200 bi de dividendos. E com esses dividendos, o Estado pode aportar 2% no Fundo de Equalização Federal e ele mantém as empresas. Então, o Sindifisco defende, a FENG também, que é uma nossa associação parceira, que também representa o Auditor Fiscal de Minas Gerais, que é um equívoco o Estado de Minas federalizar e terceirizar, pior ainda, as empresas que nós temos. São empresas rentáveis, são empresas que produzem bons dividendos anualmente e com esse dividendo o Estado pode aportar dinheiro tanto no fundo quanto nos investimentos em atividades essenciais para o Estado, que é educação, saúde, segurança pública, meio ambiente, habitação. Presidente, e essa linha de raciocínio, né, tanto do Sindifisco com a FIENG, já foi conversada com o governo Zema, governador já deu um feedback sobre isso ou não? Não tem diálogo? Qual que é a situação neste momento? Esse raciocínio é da AFENG, do Sindifisco e da AFENG, que é a Associação dos Auditores Fiscais. Ele tem sido encaminhado para a Assembleia, porque é na Casa Legislativa, é no Parlamento que está se dando as discussões dos projetos que o governador encaminhou para a Assembleia. O governador encaminhou para a Assembleia 13 projetos de lei. E a Assembleia está discutindo paulatinamente. Começou a discutir 6 projetos, basicamente. Até hoje nós temos 2 projetos já aprovados, que é a autorização do governo de aderir ao PROPAG, o que é positivo. E evidentemente que aderindo ao PROPAG vai ser excluído a ideia do regime de recuperação fiscal, que é muito pior. E agora, recentemente, também foi autorizado pela Assembleia, já foi sancionada uma lei que autoriza o Executivo a federalizar a CODEMIG e a CODENGE, né? E os outros projetos estão na Assembleia. Então, nós encaminhamos para a Assembleia essa propositura. Nós já conseguimos, através do deputado Lucas Lasmar, que é uma audiência pública, só que não tem data prevista ainda, para nós debatermos na Assembleia essa utilização da opção da linha C, que é não terceirizar, não alienar as empresas. E nós também encaminhamos essa propositura para o Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão responsável, não é, pela fiscalização, né, das contas públicas do Estado de Minas Gerais, para que ele possa se compreender que essa sugestão do Sindifisco e da FENG, elas são realmente procedentes, que ele faça uma orientação, né, ao governo e à Assembleia, para que eles possam também fazer simulações, que até hoje não foram feitas, simulações das 2 outras alíneas do artigo 5º do inciso 2 da Lei Complementar 212 do PROPAG, que prevê 3 maneiras dos estados aderirem ao PROPAG. Pode continuar, presidente. Então, o Executivo só encaminhou para a Casa Parlamentar, para a Assembleia Legislativa, simulação da linha A. Só uma simulação. Nós estamos entendendo que na simulação que nós fizemos no nosso grupo de estudo, que a linha C, ela geraria uma economia orçamentária para Minas Gerais de próximo de 100 bilhões ao longo de 30 anos, se a gente utilizar a linha C como adesão ao PROPAG, sem entregar nenhuma empresa. Presidente, para a gente encerrar, considerando, né, essa estimativa aí que Minas Gerais leve cerca de 30 anos para quitar toda essa dívida, Minas corre o risco de ficar presa, né, essa dívida para sempre? Qual que é a avaliação do Sindifisco? O Sindifisco avalia assim, Minas já está presa, né, à União com essa dívida, porque ela nunca foi, na verdade, discutida de forma estruturante. Toda vez que vai discutir dívida de Minas Gerais, é feita uma discussão que resvala para a ideologia. Então entra uma discussão entre um governo de Zema e um governo de Lula e não faz uma discussão de forma estruturante da dívida. Mas o PROPAG, ele vem de uma maneira que facilita a vida de Minas, porque estava no regime de recuperação fiscal, que é muito pior, não recuperaria nada. Agora, com essa expectativa de nós pagarmos a dívida de Minas durante 30 anos, né, com o que trouxe o PROPAG, facilita bem. Mas aí, então, o que a gente pode responder assim, Gabriel? Uma coisa é você aderir ao PROPAG, que eu acho que deve aderir ao PROPAG o mais rápido possível. Em comparação ao regime de recuperação fiscal, o PROPAG é bem melhor. Agora, outra coisa é o estoque da dívida.
Eu não sei se vocês leram a matéria que saiu recentemente na revista Piauí, onde o senador Rodrigo Pacheco, que é um dos pais do Propag, ele falou, não, o Propag, ele foi uma maneira dos estados resolverem equacionar e ter condição estruturante de pagar a sua dívida durante 30 anos, mas ninguém discutiu estoque. Estoque é outra coisa. O estoque, cada estado vai negociar com a União o seu estoque. Né? Então, quando a gente vem e fala que a dívida de Minas não é 165 bi, nós estamos querendo discutir o estoque da dívida. Nós estamos querendo alterar, é preciso alterar, o índice que foi utilizado para corrigir a dívida. Pasme, teve ano que foi 19% de correção. Você pegar qualquer dívida, corrigir 19% e aplicar mais 7,5% de juros, aí evidentemente que você vai ter 25% ou mais de correção de um ano só. Então nós estamos falando de 1/4 da dívida, ela dá um pulo, né, apenas um ano. Então é esse aspecto que muitas pessoas da sociedade não compreendia por que Minas devia 14, pagou 48 e deve 165 bilhões. Mas é isso, não deve, na verdade, são índices incorretos aplicados e a luta nossa hoje, Sindifisco e a FENG, é para que o índice seja aplicado de forma correta. Tá certo. Nós conversamos aqui com o presidente do Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Matias Baquir. Matias, obrigada, viu, por conversar aqui com a gente, pela presença, e a gente segue acompanhando